Vai começar em 3, 2, 1. Bom dia, meu povo! Chegamos ao nosso último dia do desafio Sabedoria para Prosperar. Hoje é 31/7/2022. Eu não sei quando você vai estar assistindo a esse vídeo, mas se você chegou até aqui, se você assistiu todos os dias, parabéns! Você com certeza está mais sábio e mais próspero também. Hoje estamos com uma presença ilustre, que é a minha amada esposa. Ela vai se apresentar daqui a pouquinho, mas eu quero te dar os parabéns para você que chegou até o final desse desafio, para você que não desistiu. Eu sei que não é fácil você tirar 31 dias seguidos, mas tenha certeza que o resultado vem para quem persiste, para quem luta com determinação em busca da sabedoria. Isso a gente viu lá no dia 4, tá bom? Mas eu quero deixar agora a palavra com a minha esposa. Hoje tem um motivo especial por ela estar aqui com a gente. Daqui a pouco a gente fala, mas amor, pode falar. Se apresenta. Poxa, mas tu tá esperando, né? Bom dia, gente. Esse desafio é um desafio para mim, né? Essa semana eu venho destravando várias coisas da minha vida e uma delas é me expor. E Deus colocou no meu coração, eu nem sabia ou não lembrei na hora. Eu disse assim: Wellington, quando é o último dia do desafio? Aí ele, domingo. Eu disse: seria interessante a gente fazer junto. Aí ele disse: tu sabia que Provérbios 31 fala da mulher? Aí foi quando trouxe a clareza, né? Acho que foi uma confirmação, acho que não tenho certeza. Foi uma confirmação do Senhor e eu sempre estou por detrás dos bastidores, né? Isso, ela é a pessoa que fica no back aqui, dando bom dia a quem chega, coraçãozinho. E hoje eu estou aqui aparecendo. É isso aí, parabéns. Gente, então vamos lá, eu vou trazer um resumo aqui para você, um rápido resumo desses nossos 30 dias que já passaram. Não vou falar sobre os 30, claro, mas pontos importantes para você continuar nessa jornada, tá bom? Lembrando que o desafio termina hoje, mas você deve continuar buscando a sabedoria, você deve continuar agindo com a sabedoria, tá bom? Mas a gente viu que a sabedoria, ela é uma pessoa, isso a gente viu no dia 1, e é a pessoa de quem? Do Espírito Santo, ok? Então hoje nós temos a sabedoria dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Outra coisa, a sabedoria, ela nos dá riquezas e honra. Quando você primeiro busca a sabedoria, é natural que seja honrado entre as pessoas. É natural que você consiga prosperar financeiramente, tá bom? Outra coisa, sabedoria, por ser uma pessoa, a gente precisa de quê? A gente precisa de relacionamento. Então, mantenha um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Quanto mais íntimo, melhor. Não seja aquela pessoa que apenas vai buscar o Espírito Santo nos momentos difíceis, me ajuda, fala comigo. Não, mas todos os dias você precisa manter essa intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos dá compreensão das coisas. Ele nos dá discernimento das nossas decisões. E com isso a gente vai acertar mais, vai errar menos. Ok? Palavras de conhecimento, tudo isso a gente vai ter com a sabedoria. E eu digo uma coisa a você: se você tem palavras de conhecimento, onde você chegar, as pessoas vão querer te ouvir mais. Muitas vezes as pessoas não nos ouvem porque nós só falamos bobagem, besteira, assuntos que não têm relevância. Mas com a sabedoria as pessoas vão desejar te ouvir. O que mais que a gente viu? Confiar em Deus de todo o coração. Isso é um ponto importante. Confiar em Deus de todo o coração. E a sabedoria vai nos mostrar que não é de nós mesmos, mas que toda a nossa capacidade vem de quem? Vem de Deus. E com a sabedoria a gente tem paz também, a gente tem prosperidade, a gente tem vida prolongada, amor e felicidade. Gente, são só alguns dos pontos. Tudo isso, todo esse material está no nosso livro, o Manual da Vida, que a gente vai estar disponibilizando para vocês, o Manual da Vida. Todos os mapas mentais, todos os desafios, tudo vai estar disponível para vocês no livro Manual da Vida.
tá bom? Mas vamos ao dia de hoje, então. Vamos ao dia de hoje, dia 31. Bom dia, Sueli. Vamos ao dia 31, então, sabedoria. Eu já falei que a sabedoria ela é o Espírito Santo, só que, da mesma forma que a gente começa falando provérbios sobre a pessoa da sabedoria, que é o Espírito Santo, hoje a gente tem um ponto importante que é a mulher. Nesse capítulo 31, que não foi escrito por Salomão, tá? Foi escrito pelo rei Lemuel. Ele traz a mulher como uma pessoa virtuosa, como uma pessoa a ser honrada, ok? Então, no Novo Testamento também, Paulo fala sobre isso, Jesus fala sobre isso, o papel da mulher. Então, entenda, a sabedoria, ela é o Espírito Santo, e na família, no casamento, a sabedoria se revela através da esposa. Por isso que a minha esposa está aqui hoje, porque faz total sentido ela compartilhar com a gente alguns pontos. Então a sabedoria no casamento, ela é a esposa. Aí existe um problema aí, e aí eu já vou passar a palavra para ela. Existe um problema aí que muitos homens, muitos esposos não dão ouvido à esposa. E aí ficam orando para Deus, pedindo a Deus sabedoria, me dá sabedoria, mas não escuta a esposa. Tem um versículo na Bíblia que diz que se eu não honrar minha esposa, as minhas orações não serão ouvidas por Deus. Então existe uma grande responsabilidade para o homem de honrar a esposa. Por dois motivos. Primeiro, porque nós nos tornamos uma só carne no momento que nós dissemos sim. E segundo, porque ela representa a sabedoria no casamento. Então, devemos honrar nossa esposa para que as nossas orações sejam ouvidas. E muitas vezes os homens não conseguem entender isso. Desonra a esposa por várias formas, por não dar ouvido, por querer ser aquele versículo que diz, né, que a mulher ela tem que ser... Como é? Esqueci agora. Alguém lembrar, me diz aí. Enfim. Então nós devemos honrar nossa esposa. E ela é a sabedoria que está ao nosso lado. O homem é a cabeça, mas a mulher ela tem que até Léo perguntou essa semana. Não. Não é obediência, a mulher ela tem que... Esqueci. Submeter. Exato. E aí muitas vezes a gente acha que esse submeter é a mulher ser escrava do homem. E não é isso. A mulher é uma adjuntora, ela é uma ajudadora, ela está ao lado, ela não está abaixo. E eu digo mais, a maioria dos casos onde homens eles conseguem ser bem-sucedidos é porque existe uma mulher forte por trás. Eu consigo ter claro isso na minha mente. Do lado. Ao lado, isso, tudo bem. Eu consigo ter claro isso, que onde eu cheguei, onde nós chegamos como casal, se não fosse a pessoa da minha esposa agindo com sabedoria, nós não teríamos chegado até aqui. Então, isso é honra. Honrar sua esposa, para que as minhas orações elas sejam ouvidas diante de Deus. Caso contrário, eu posso passar o dia orando de joelho, me lamentando, chorando, não vai passar do teto. Muitas vezes a gente não sabe disso. Para você que é homem que está assistindo isso aí, tá bom? A sua esposa precisa ser honrada. Amor, tá contigo. Compartilha aí. Não, isso que o Elton falou é porque hoje em dia o papel da mulher e do homem está muito distorcido, né? Esse negócio de feminismo, né? As mulheres hoje também, não vou só culpar o homem, mas a mulher também tem uma parcela de culpa, né? A mulher hoje, ela deixou de tirar a prioridade, que é o seu lar, seu marido e seus filhos, para trabalhar, sair, fazer acontecer. Não tem nenhum problema disso, tá? A mulher ela pode trabalhar sim, mas quando a prioridade é o seu trabalho, ela deixa de honrar o seu marido, ela deixa de cuidar dos seus filhos, e aí ela acaba terceirizando o cuidado, acabando terceirizando o aprendizado da criança, o crescimento. E aí essa criança vai se tornar um adulto, não estou falando que é 100%, mas a maioria das mulheres
A gente vê em 2 casamentos, acontece isso, né? A mulher chega cansada em casa, não tem diálogo direito com o marido, consequentemente, não vai ter vida sexual. Então, são vários fatores, gente. Não estou falando que... A gente está falando assim de prioridades. E qual é a prioridade que Deus quer que a mulher tenha aqui na Terra, né? Que é a família, que é a base de tudo. Então, famílias fortes, consequentemente, vão ter empreendimentos fortes, filhos fortes, uma geração forte, entende? Então, esses papéis estão muito distorcidos, né, vida? Na geração de hoje, né? Essa geração de tecnologia, de fazer acontecer. E isso também veio um pouquinho do lado de trás, né? Quando a mulher se achou que... Não é que ela não possa, é porque tem que ter cuidado com as palavras, para não dizer assim, Viviane, a mulher vai agora ser dona de casa e escrava. Não. É porque o feminismo tá demais. Direitos iguais. Os direitos iguais. Então, não que a mulher não tenha, mas passa do limite, né? Hoje em dia a gente tá vendo muito isso. Né? O grande ponto aí é o seguinte, qual foi o papel que Deus deixou para o esposo e qual o papel que Deus deixou para a esposa em uma família, em um casamento, ok? Se a gente entender isso, fica claro. Por exemplo, por que quando a gente saiu de Recife para São Paulo, ficou claro para mim e para a Viviane de que, não, agora você não vai mais trabalhar, isso não foi uma imposição, foi uma concordância, um direcionamento que nós recebemos de Deus. Então hoje Viviane, ela não trabalha fora, mas ela trabalha muito dentro de casa. Ela se dedica para ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, para cuidar de mim, cuidar de Sofia, cuidar do nosso lar. E eu digo a vocês com toda certeza, tem trabalhos fora que não chega a responsabilidade de dentro de casa. Então não é porque que ela não trabalha fora que ela não trabalha, mas ela está assumindo o papel dela do lar. Ela é a governanta da nossa casa, ela que manda na nossa casa, ela que faz as coisas acontecerem na nossa casa, ok? E eu tive clareza do meu papel. Em relação a isso, né? A gente mulher dá tanto nosso melhor, porque eu era assim, eu estou num processo, né? Não está sendo fácil, mas porque eu sempre cresci dizendo assim, eu vou trabalhar, eu vou ganhar o meu dinheiro, eu vou ter minhas coisas, então não vou deixar homem nenhum mandar nada em mim, porque eu vim de uma criação muito difícil. Eu olhei os meus pais, meu pai fazia isso, né? Minha mãe pedia, pra que você quer 10 reais? Pra que você quer dinheiro? Então eu dizia assim, oxe, eu vou trabalhar para ter o meu dinheiro. Então, desconstruir tudo isso que eu aprendi uma vida toda não é fácil, mas eu tô vendo que é prazeroso e que vale a pena, gente. Hoje eu tô conhecendo minha filha de uma forma que eu não conheci. Minha filha hoje tem 5 anos, há 3 anos atrás. Porque eu trabalhava tanto, então deixava ela na casa da avó, da casa da avó ia para a escola, da escola a avó pegava, eu ia pegar ela de 7, 8 horas da noite na casa da avó, já estava tomada banho, já estava jantada, então eu não sabia o que acontecia, aí chegava em casa ela já ia direto dormir, então assim, eu não tinha relacionamento com a minha filha. E eu dizia para mim, uma vez eu me perguntei, por que minha mãe não sabe o que é que eu gosto? Não estou culpando minha mãe, tá, minha gente? Mas isso aí é outra história. Mas às vezes a gente acaba repetindo ou então fazendo a mesma coisa. Eu dizia, por que minha mãe não faz isso comigo? E eu estava fazendo a mesma coisa. Porque o trabalho era mais importante, né? No meu caso. Né? Eu não estava dando prioridade à minha filha, eu não estava dando prioridade à minha casa, ao meu esposo. Então assim, eu estou nesse processo e está sendo prazeroso. Claro que tem momentos na vida que a Viviane de lá de trás quer voltar e o Senhor chega aqui, me ajuda, me direciona. Mas eu sei que a gente vai passar por esse processo e eu sei que vai ser para crescimento, prosperidade. Eu ia falar essa palavra, prosperidade fugiu. Para nossa prosperidade. Então, quando a nossa base está forte, as outras coisas, gente, isso é uma cadeia. Então, firmas vão ser fortes, filhos, né, vida? Que a gente prepara para a vida. A nova geração vai ser forte. E a gente está num desafio sobre prosperidade, ok? Hoje é o último dia, foram 31 dias seguidos, 31 lives e 31 capítulos de Provérbios. E se é sobre prosperidade, para você que chegou aqui e ainda não sabe, a prosperidade existe 12 áreas da prosperidade. 12 áreas com
Yasmin, bom dia! Meu Deus, Yasmin. 4 alguma coisa, esqueci. Ou seja, 3 áreas por quarteto na prosperidade. E na área da família, as 3 áreas são os filhos, o conjugal e os parentes, ok? Então, para você ter uma família forte, próspera, essas 3 áreas precisam estar fortes. O seu relacionamento com seus parentes, ok? E deixa eu abrir um adendo aqui. Se você é casado, os seus pais, seus irmãos não são mais sua família, eles são seus parentes. Sua família agora é sua esposa e seus filhos, ok? Mas vamos lá, os parentes. Os filhos precisam estar fortes e o relacionamento precisa estar forte. Então, se você fortalece essas 3 áreas da prosperidade, o quadrante família vai estar próspero. Só que quando a gente foca muito no quadrante do profissional, então você pode até ser bem sucedido, mas a base, que é a família, quando a mulher, quando a esposa ela não está em casa, essa base ela é fragilizada. Quando o esposo só foca no trabalhar e não dá atenção para a esposa e para os filhos, essa base família, ela está o quê? Debilitada. E a gente, durante essas aulas, percebeu que a base de toda a prosperidade, ela está na família. Isso é o princípio de Deus. Isso é o princípio de Deus. Deus formou a família, Adão e Eva, disse, olha, crescei, multiplicais e governe sobre todas as coisas. Então a base da prosperidade está em você fortalecer a sua família. A gente, durante 7 anos de casado, acredito? 7 anos. 7 anos. Nem eu, nem ele lembra. 7 anos, por aí. Nós construímos grandes coisas, nós prosperamos, nós avançamos. Só que os papéis estavam invertidos. A gente agiu muito com a nossa própria força. Ok? Daqui para frente é diferente. A gente vai continuar prosperando? Sim. Só que agora não é mais com a nossa própria força. Agora é com a sabedoria agindo, é com os papéis bem definidos, é com uma clareza maior. E ainda com a bênção de Deus sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Eu tenho um exemplo muito assim prático sobre isso, né? De papéis. Estava assistindo o Rei Leão com a minha filha, o Rei Leão 1. E aí Simba, ele não queria assumir o papel dele de rei. Ele estava lá no Hakuna Matata, é lindo de ver, Hakuna Matata, você vai entender. E o que é que aconteceu, né? O reinado do pai dele, que é dele, se destruiu. Não estava um reinado forte, não estava um reinado próspero, né, velho? E quando ele entendeu o propósito, quando ele entendeu a sua identidade, quando ele entendeu o seu papel, que ele assumiu, que ele disse que vou ser rei, minha gente, tudo mudou. Então, meu marido é alérgico, tá, gente? Não vou espirrar, não, vou segurar. Então é isso, gente. É a gente entender nosso papel, assumir ele, porque eu não queria assumir, né? Assumir ele que tudo vai se encaixando, né, vida? Tudo vai se moldando, tudo vai... Poxa, é isso mesmo, eu tenho que fazer isso mesmo, sabe? É que eu esqueço assim as palavras, estou nervosa, agora meu marido me complementa. Não, tá tudo bem. O pessoal tá assistindo. Gente, bota o coraçãozinho aí. Quando a gente vê esse coração subindo, a gente fica o quê? Fortalecido, porque a gente sabe que vocês estão gostando, que essa mensagem faz sentido para vocês. O Instagram entrega para mais pessoas, então compartilha, bota o coração para a Viviane se sentir apoiada por vocês, tá bom? É Simone, é? Mona Lisa. Mona Lisa, tu colocou assim, estou aprendendo e desejando que meu esposo tenha entendimento. E aí, amor? O seu papel é orar, Mona Lisa. Não adianta brigar, não adianta querer mudar, porque a gente não muda ninguém, não. Então, o papel da gente é orar. Coloque nos pés do Senhor, que é Ele que vai incomodar o seu esposo. É Ele que vai trazer clareza, direcionamento. E se Deus lhe usar através de você, que é a sabedoria, você vai chegar de uma forma diferente. Porque assim, eu tinha esse papel de sabedoria dentro do meu lar e não sabia. Então eu chegava em Wellington gritando, eu chegava em Wellington impondo, sabe? E quando a gente tem nosso papel, quando a gente se coloca no lugar,
e pede direcionamento, a sabedoria, que é o Espírito Santo, ele vai lhe dar o direcionamento, ele vai lhe dar clareza do que fazer. Mas o nosso papel é orar, a gente não muda ninguém, gente. Quem muda é Jesus. Isso. E Mona Lisa, aqui em casa... Não, deixa eu ia fazer uma provocação. Lari, tudo bom, Lari? Quem você acha que aqui em casa se posicionou primeiro? Eu ou Viviane? Respondam aí, quem vocês acham que se posicionou primeiro? Eu ou Viviane? Em relação ao papel. E aí eu espero ele responder, né? Mas complementando o que Viviane falou, um ao outro não consegue mudar, ok? Eu não consigo mudar a Viviane não consegue me mudar. Mas existem duas formas disso acontecer. A primeira é eu me posicionando e assumindo o meu papel, ok? Eu fazendo o meu papel e orando, entregando a outra pessoa a Deus. Então, quando eu me aproximo de Deus... Bom dia, é Karina Vida. É Karina, é. Bom dia, Bom dia, Karina. Quando, imagina, um casamento, ele é um triângulo, certo? O casamento, ele é um triângulo. Deus está aqui na ponta, o esposo, mostra aí, irmão. O esposo está de um lado, embaixo, e a esposa... Não, o esposo está aqui e a esposa do outro lado. Isso. É porque fica diferente no Enfim, é um triângulo. O esposo está na ponta, a esposa está do outro lado e Deus está em cima. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai puxar o outro lado, certo? Então, quando eu decido me posicionar com o meu papel de homem dentro do meu lar, dentro da minha família, automaticamente isso vai constranger a outra pessoa. A outra pessoa vai perceber que você está diferente. E quantas vezes eu ouvi de Viviane ela dizendo, poxa, por você agir assim, eu também queria ser assim. E aí, no nosso relacionamento, quem se posicionou primeiro fui eu. Eu tive uma clareza maior. Eu vim para São Paulo, a gente veio para São Paulo para poder potencializar nós dois. Mas eu tive uma clareza maior e não foi fácil. Porque, imagina, se você, Mona Lisa, é o exemplo. Mas ela está falando que ela quer que o esposo dela tenha um entendimento. Então, mas ela está se posicionando primeiro. Como ela tem, ela se posiciona e ora. E isso, então, exatamente. No caso da Mona Lisa, está tendo essa clareza primeiro do que o esposo. Então você precisa começar a se posicionar, orar e pedir a Deus para agir com sabedoria e não querer mudar ele, ok? Foi o que aconteceu. Eu passei quase um ano me posicionando, orando. Às vezes deixava para lá porque não era fácil você tentar crescer com uma pessoa que é viril, ok? A mulher, ela não pode ser viril. Viril é aquela mulher que quer assumir o papel viril. Ela quer assumir o papel do homem. Não pode. Mas a gente tem isso constantemente, tá? É a gente querer matar ela todos os dias. É aquela mulher que quer ter a voz ativa. É aquela mulher que quer, tipo assim, é o que eu quero e pronto, acabou. Entendeu? Não entre em um acordo. Entende? Isso. Não conversa. É o que ela quer e pronto. É que quer ter o tom de voz alto. Então essa virilidade a gente tem, já é da gente, mulher. Só que a gente tem que matar ela todos os dias. Entendeu? Isso. E, então se posiciona, vai orando, pedindo a Deus e dando clareza, pedindo a Deus para dar clareza para o seu esposo. E quem é esposo, pedindo a Deus para dar clareza para a esposa. Mas se posiciona. E proporciona ambientes novos, ambientes diferentes, que possam elevar o nível de consciência do teu cônjuge. Então hoje nós estamos aqui em São Paulo, a gente está indo em ambientes diferentes do que a gente frequentava em Pernambuco, para que tanto eu quanto a Viviane, a gente tenha mais clareza e continue crescendo. Eu acho que no ponto dela, vida, como ela não tem entendimento ainda, porque foi muito radical a gente sair de Olinda para São Paulo. Então, como ele não tem entendimento ainda, eu acho que o ponto maior aí é ela fazer coisas que, tipo assim, poxa, fulano tá fazendo isso, ela não fazia isso. Entende? Aí ele vai começar a ver a mudança em você, tipo, levar um lanchinho pra ele, ou fazer um agrado. 5 linguagens do amor, e aí? Entender a linguagem do amor. Isso é tão importante, gente. Gente, quer falar? Vamos falar. Existem 5 linguagens do amor, tá? Tem um livro, que o nome do livro é esse, as 5 linguagens do amor, e a gente recomenda você comprar e ler. Se você souber qual a linguagem do amor do seu cônjuge,
muita coisa vai mudar. Porque às vezes a gente dá presente, porque, por exemplo, para mim, se eu ganhar presente, não faz diferença. Não faz a menor Agora diferença. Se eu ganhar. Eu posso ganhar um presente de 1 milhão, não vai fazer diferença. Não Agora, é se linguagem do Viviane amor. chegar, dar um beijinho na testa, fazer um carinho, é o maior presente do mundo para mim. Ou seja, das minhas Uma das linguagens linguagens de do amor toque físico. é toque físico, ok? É estar perto, é estar aqui, grudado, assim, ó. Aí eu sinto extremamente amado quando a gente tá perto. E eu não gosto. Viviane não gosta, vê aí o atrito. Então eu esperava que ela estivesse perto de mim, só que ela, por não gostar, nunca se aproximava. Aí eu pergunto pra vocês, ia dar certo esse casamento algum dia? Não ia. Hoje ela se aproxima, abraça, faz carinho, por quê? Vai dar um beijo. Oh, good, Oh, good. Porque ela sabe que é uma linguagem do amor, minha linguagem do amor. Só que da mesma forma o contrário. Às vezes eu queria demonstrar o meu amor por ela, abraçando, beijando, e não é a linguagem dela. Tem que ser o quê? Presente, ué. Tem que ser presente pra ela se sentir amada. E Sofia, com 5 anos, por aquilo que pareça, tá indo do mesmo jeito. Não, mas Sofia não é só esse, não. Sofia gosta de receber presente, ela se sente Ela amada. gosta, mas ela gosta também de tempo de serviço. É tempo de serviço. Tempo de qualidade. Tempo de Então, qualidade. aí vamos falar dos 5, tá? As 5 linguagens do amor que todas as pessoas têm, no mínimo 2, que são mais afloradas. Presente, tempo de qualidade, serviço, toque físico e... Vamos pedir ajuda ao Google? Mãe, bom dia! Peraí, Mãe, amor. É minha sogra. 5 linguagens do amor. Vamos lá. Ó, as 5 linguagens do amor. Serviço, vida. Cadê? Já a gente falou serviço. Serviço. Palavra de afirmação. Vida ama também. Mas, por exemplo, o meu prioritário, os 2 toque físico e serviço. Eu amo quando a minha esposa prepara o café para mim. Quando a gente acorda, ela vai lá, prepara o café, coloca na mesa, posta a mesa. Eu amo isso. Quando ela passa uma roupa, isso é serviço. Então, para mim, eu me sinto amado quando ela faz isso. Quando ela dá um beijo, quando ela dá um abraço, eu me sinto amado. Já o dela, os 2 principais é presente e tempo de qualidade. Eu posso não estar fazendo nada, mas se eu estiver ao lado dela, ela se sente amada. Então, muitas vezes, a gente não sabe qual a linguagem do amor do nosso companheiro ou da nossa companheira. E a gente acha que aquilo que a gente está fazendo, mas fulano não reconhece que eu amo. Mas você está fazendo a sua linguagem do amor ou a dele, ou a dela. Quando a gente entendeu isso, muita coisa mudou na nossa vida. E a gente é uma besteira, né? Vamos se olhar direitinho assim. Mas que faz uma diferença. Porque é como o Vida tá falando. Se ele chegava pra mim e... Você é uma sogra babão, Minha né? sogra, eu amo café de Viviane. É manha. Aí, quando ele chegava pra mim, beijando, abraçando, não sei o que, eu, que agonia, sabe? Mas era a linguagem de amor dele, não era a minha. Mas quando a gente entendeu isso, a gente é mais assertivo. Isso. Né, Vida? Gasta menos energia. Gasta menos energia e se estressa menos, minha gente. Porque imagina, você tá esperando. Eu, no meu caso. E, gente, deixa eu dizer, se acerta mais, né? É lógico que... É o quê? É lógico que namora mais, né? Você vai estar acertando mais, é Gente, consequência. e a outra coisa também, muito... Que tem que ter no casamento. As crianças estão dormindo, né, amor? Tá todo mundo dormindo. Pode falar, vai. Gente, tem que ter sexo nesse casamento. Em nome de Jesus. Eu não entendia isso. Fazia greve. Descontava nisso. Coitado de Vida. Sofreu tanto. É sério, gente. E como isso é importante também. Porque quando vocês se tornam únicos, a gente não é unidade. E toda vez que você faz sexo, eu não gosto de falar sexo não. Toda vez que você faz amor com seu esposo, você está selando essa união. Você está selando essa unidade. Então, é uma coisa muito importante, coisa que a gente tem que conversar, a gente tem que conversar sobre isso, né, Vida? Era um tabu, porque pra gente, mulher, é um tabu falar sobre essas coisas. E não pode, ele é seu marido,
Você tem que ter intimidade. Tem que dizer, amor, eu não gosto de fazer assim. Amor, eu gosto de fazer desse jeito. Amor, não é melhor a gente mudar isso, mudar aquilo? Conversar, ter intimidade. Como é que você fica despida na frente do seu esposo e você não consegue conversar? Eu entendo isso, porque era um tabu para mim. Os bloqueios. Os bloqueios que a gente carrega também da nossa geração, da nossa criação. Porque antigamente, meu pai e meus irmãos passassem de cueca na frente da gente, coitado dos irmãos da gente, era um desrespeito. Não estou falando que, né, mas entende e imagina falar de sexo. Então, isso não pode acontecer. E até eu estar falando aqui sobre isso já... É um desbloqueio! Então a gente tem que entender isso e se torna, minha gente, mais assertivo, se torna mais prazeroso, sabe? A gente gasta menos energia, como o Elton falou. É isso. E a gente falou muito sobre o papel da mulher, né? Gente, aperta o coração e compartilha essa live que tá boa, viu? Aperta o coraçãozinho aí e compartilha. Tá engraçado. Ó, sobre o homem. Eu não sei se tem algum homem por aí, mas se tiver, que os homens se pronunciem. Deixa eu afastar um pouquinho pra cá. Não, fica aqui. A gente tá numa geração de homens fracos. Que Verdade. eu costumo dizer que a mulher, ela dá muito mais resultado do que os homens. Quando ela sai para trabalhar, para fazer alguma coisa, ela faz um salgado, faz um pastel, faz qualquer coisa e vai lá e faz acontecer e vende e dá resultado. Um homem, para fazer algo dar resultado, demora muito mais. Então os homens, eles estão fracos porque eles estão se aproveitando das esposas, no sentido de que a minha esposa está trabalhando. Quantos, e eu não digo isso por achismo, mas porque eu conheço quantos e quantos homens estão dentro de casa, sem fazer nada, muitas vezes na pornografia, enquanto as esposas estão trabalhando. Quantos homens estão, assistindo horas e horas, enquanto as esposas estão se ferrando. Eu ia falar para mais Vida tá falando isso, mas também tem uma parcela de culpa da mulher, porque a mulher quer passar na frente do homem, quer fazer acontecer e acaba deixando ele acomodado. Ele disse, eu vou dar meu esforço, dar esforço, trabalhar, sei o que, para que se... Isso. Entende? Aí quando a gente fala assim de cada um assumir o papel, a mulher não tem que estar se matando de trabalhar para trazer sustento de casa, não. Isso é responsabilidade do homem. Isso é papel do homem. Não quer dizer que ela não vai poder trabalhar. O trabalho dela vai ser uma coisa que ela vai sentir prazer para ela, sabe? Não é nem para sustentar a casa, complementar. E se for, tá tudo bem. Mas eu tô falando assim, entende que o papel dela de se preocupar, se estressar, não é dela. Esse papel é do homem. Muitas mulheres passam na frente e acabam deixando os homens acomodados. Então ele não vai dar 100%. Entende? Então esse papel de correr, fazer e acontecer é dele, de trazer o sustento. Isso. Não é da mulher. Da mesma forma que o papel do Espírito Santo, da sabedoria na família é representado através da mulher, o papel do Deus Pai é representado através do homem. Então o homem, ele é o protetor, ele é o provedor da casa e da família. Só que muitas vezes eu não consigo me relacionar bem com Deus, por quê? Porque eu não tive um bom relacionamento com o meu pai. Muitas vezes eu não consigo acreditar em Deus como um pai bondoso, que protege, que cuida, porque muitas vezes o pai biológico não cuidou, não protegeu. Faltou nesse papel. Foi faltoso. Então como é que eu vou olhar para Deus como um bom pai? Então hoje muitas pessoas têm problemas com Deus, não é porque tem problemas com Deus, é porque tem problema com o pai, com a paternidade, com a sua segunda família. Entenda, a nossa primeira família é o céu, quando a gente foi criado e gerado na eternidade. E aí a nossa segunda família é a biológica, no pai, a mãe. E a terceira família hoje é essa que a gente constituiu. Quando eu entendo que existe uma... Deixa mais claro, licença. Vamos, a sabedoria vai falar. Não, gente, vai. Se ficou claro para mim assim, dessa forma, eu vou tentar. Vai, vamos. A primeira família, quando ele fala o céu, é Deus Pai, Deus que faz o papel do Pai, Deus Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo, certo? E aqui na Terra a gente assume esses papéis, tá? O Deus Pai, quem assume o papel é o nosso pai. Não, a segunda família é o nosso pai. pai. Deus Filho sou eu, que sou filho do meu pai e da minha mãe. E Deus Espírito Santo, que é a minha mãe. Então essa é a segunda família. Quando a gente casa, quando o filho casa, ele vai constituir o quê? A sua
terceira família. E aí o filho assume o papel, se for homem, de pai, de Deus, e a mulher, ela assume o papel do Espírito Santo. Ok? E vai constituir um filho, ou uma filha, ou filhos e filhas. Então a gente constitui uma terceira família. Todas as pessoas, ou a maioria delas, elas passam por essas três famílias. Ok? Aquelas que constituem, que casam e têm filhos, elas passam por três famílias. Cada família existe um papel. Ou seja, o papel vai repassando de um para o outro. Então, por exemplo, se eu tive problemas com o meu pai biológico, então eu vou quebrar um ciclo de Deus para mim. Então eu preciso resolver a treta com o meu pai. Se Viviane teve problema com a mãe dela, que é o papel do Espírito Santo, na segunda família, ela está quebrando um elo entre Deus e ela. Então ela tem que resolver com quem? Com a mãe dela, com a segunda família. Então entenda, é super importante a gente ter clareza disso, dos nossos papéis e o que está nos bloqueando. A gente é cheio de crenças, cheio de bloqueios emocionais e a gente não sabe. A gente não sabe porque a gente não consegue respeitar o esposo não sabe porque não consegue trabalhar e dar resultado. São bloqueios. É isso. E entender isso, porque aí vai trazendo clareza, vai facilitando o andamento, né? A constituição da família. Gente, faz 3 meses que a gente está aqui, completando dia 28. Isso. E como a gente mudou, porque a gente teve essa clareza, entendeu? Cada um assumiu o seu papel. E a gente tá dizendo assim, eu assumi o papel de lá, sou eu que só lavo o prato. Não, gente. Eu assumi meu papel dentro do meu lar, mas quando meu marido puder me ajudar, vida, tu pode fazer isso enquanto eu tô fazendo isso aqui, só pra gente agilizar. Entende? Ele não vai, não vou lavar mais prato hoje, não sei o quê. Não. Eu dizia assim, lá, a gente sempre trabalhou em unidade, né? Trabalhou, tá? E eu dizia assim, tu gosta de quê, Wellington, dentro de uma casa? Isso foi antes da gente casar, viu, antes da gente? gente casar. A gente fez um acordo. Um acordo. Eu disse, tu gosta de quê dentro de uma casa? Aí ele disse, eu gosto de cozinhar. Ele disse, então, pronto, a cozinha é sua. Eu odeio cozinhar. Entende? Então, Mas ela cozinha super bem, gente. Eu tô engordando por causa da comida então, dela. Então, nesse processo de 3 meses que a gente tá aqui, e cada um assumiu o papel, eu assumi a cozinha novamente. Quer dizer, eu assumi a cozinha novamente, não, que eu nunca tinha assumido. Eu assumi a cozinha, entendeu? Então, eu assumi a casa, eu assumi a criação de Sofia. E ele vai me dando o quê? Suportes, né, vida? Isso? Não tá falando besteira. Ele vai me dando o quê? Suporte. Ele vai me ajudando, vai me auxiliando, a gente vai conversando. Ele vai me ajudando em uma coisa ali, uma coisa aqui. Mas a prioridade dele agora é o quê? Prover. Então, buscar, sair de casa. Entende o que eu tô falando? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, vão falando aí. Ou pergunta, manda. Ou pergunta. Deixa eu parei aqui pra no não comentário. ficar com tanto conteúdo e... Gente, manda pergunta aí que Viviane vai responder todas. Minha mãe fez um comentário aqui e eu quero reforçar que assim, ela disse assim, ó, eu era assim. E hoje eu vejo quanto que ele fazia tanta coisa. Ou seja, o meu pai. A minha mãe era uma pessoa muito viril também. Sempre trabalhou por necessidade, desde criança, trabalhou muito, sustentou a nossa família por muito tempo, porque o meu pai também não assumiu o papel dele na família. Só que chegou uma hora que a gente teve essa clareza, mãe, deixa pai agora assumir isso. E ela deixou. Só que ela dizia, eu vou deixar, mas vai dar errado, mas ele não tem condição, mas ele não sabe fazer. E para nossa surpresa, nós descobrimos grandes habilidades do meu pai. Um excelente administrador, que eu sempre acreditava que eu era um bom administrador por causa da minha mãe, que também é. Mas meu pai também foi um excelente administrador. Meu pai, excelente vendedor. Gente, tudo meu pai vendia, conseguia vender. Enfim, excelente esposo, protetor, cuidador. Então, quando ele assumiu o papel dele... Quando a minha mãe recuou, quando a minha mãe recuou, ele pôde o quê? Ser protagonista no papel dele. Eu estava conversando com outro casal que eu estou orientando. Eu precisei recuar também, tá, gente? Precisa recuar. A esposa precisa recuar para que o esposo se posicione. Mas ele precisa se posicionar com uma certa pressão. E quem vai fazer essa pressão? Forte, né? Aí entra o papel da sabedoria para conversar. Não é simplesmente a mulher sair do seu papel e dizer, agora é tu. Não. Por que você está fazendo isso, esposa? Por que você está recuando?
chega para ele, conversa, explica. Acho que o diálogo é tudo. Ok? Explica, para que vocês possam ter a bênção de Deus nesse processo. Aí tem um casal que eu estou mentorando, que é o seguinte, a esposa ela sempre trabalhou, e o esposo também, só que o que foi que ela fez? Ela recuou, ela não vai mais trabalhar, ou naquele momento não estava trabalhando, e o esposo teve que se virar, gerar uma renda extra, além do que ele já fazia, para poder dar conta. Isso é bom para o homem, porque nós somos fortes. Nós precisamos assumir o nosso papel. Isso exatamente. Também, né, vida? Porque o homem se acomoda tanto que fica tipo assim, tem o salário da minha esposa, tem meu salário. Aí força a esposa, além dela trabalhar dentro de casa, porque venhamos e convenhamos, gente. Além de você trabalhar dentro de casa, trabalhar fora, dar atenção ao marido, tá sorrindo, né? Naquelas horas. É difícil, gente. Não dá não, gente. Veja, trabalho de casa é pesado. Criar filho é pesado. Não é que não vamos colocar como peso. É prazeroso, mas eu tô falando assim. É cansativo. É cansativo, pronto. É cansativo. Pesado, né? Vamos colocar as palavras certas. É cansativo. E ainda a mulher de noite chegar a sorrir, ela vai ter... E o homem ainda querer sexo. É isso. Ela vai ter disposição, ela vai ter energia, ela vai fazer com amor. Entende, gente? Não vai? Não vai. Então vai se tornar uma obrigação o sexo. Aí quando o homem procura ela sempre vai ter um atrito. Eu tô falando porque aconteceu comigo. Não tô falando... tô com dor de cabeça. Eu sempre vi alguma coisa. Vai inventar coisa. desculpa. Ai, vida, eu tô cansada hoje. Ai, eu não tô afim. Mas por que não tá afim? Porque o dia foi estressante. Porque foi trabalhoso demais, foi cansativo. Aí teve que cuidar de menino. Quando chegou em casa, aí vai lavar uma louça, vai lavar um banheiro. Não arruma a casa 100%. Entende, gente? É isso. Então, não tem como, gente, a gente fazer 300.000 coisas. Deus nos dá a capacidade, mas se a gente assumir o nosso papel e deixar o homem assumir o papel dele, as coisas fluem melhor. É vida. É isso. Deixa eu ler um comentário de Mona Lisa. Agora que estou mais voltada ao lar, ele ama ser servido, que é uma qualidade de amor dele, né? Uma linguagem de amor. Mas me cobra dinheiro. Aí você tem que se posicionar, Mona Lisa. Quando eu vi esse comentário, você tem que se posicionar e mostrar a ele qual é o papel dele. Você não tem nenhuma obrigação de trazer dinheiro para sua casa, não. Quem tem é ele. Veja isso. Como ele está acostumado, né, vida? Sim. Como a gente deixa o homem acostumado a isso. Quem tem que trazer dinheiro para o lar, quem tem que prover é ele, não é você. Mas você não vai entrar em atrito quando ele vier cobrar. Você fica calado e vai orar. O papel da gente, a gente tem que fazer isso. Porque se você falar, não tem obrigação, quem tem que trazer, ele não vai entender isso no momento. E também agir com sabedoria no seguinte sentido. Tá faltando as coisas, tá faltando isso. Não adianta chegar e brigar, porque vai ser uma pressão que talvez, se ele não souber lidar com essa pressão, ele não vai progredir. Então, agir com sabedoria. Às vezes eu chego para Viviane, a gente vai fazer, ontem eu disse, a gente vai fazer feira tal dia, essa semana. Porque eu sei que a feira do mês já está acabando, muita coisa já acabou, e ela apresenta essa sabedoria de, tá acabando, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Aí vai se estressar, vai estressar o esposo e aí acaba prejudicando tudo. Então ter essa sabedoria também. E é o que a gente falou, vai orando, vai mostrando, vai conversando e primeiramente para todo mundo, descubra qual a linguagem do amor do seu companheiro. Descubra qual a linguagem do amor da sua companheira. Chega, conversa e diz, olha, você sabe o que é a linguagem do amor? Explica o que é a linguagem do amor. E aí você pergunta, quais dessas coisas você mais gosta? Aí, primeira, segunda. E chega nas duas principais. Um para o outro. Os dois precisam ter essa clareza. E aí vocês vão conseguir evoluir bastante. E se não houver esse diálogo, tipo no caso de Mona Lisa, como ele não está tendo entendimento, ela consequentemente já sabe, já que ela está tendo mais clareza, a linguagem do amor do marido. Então ela chega e vai fazendo e ele vai ver a mudança. Isso. E aí depois ele vai tentar chegar para você, por que você está fazendo isso? Sabe? Exatamente. Aí é a hora de você falar com sabedoria. Entende? Foi isso que aconteceu entre a gente. A minha mudança constrangeu quem? Viviane. Então a minha mudança fez com que ela percebesse que eu estava diferente.
que eu tinha mudado, que eu estava mudando. E aí fez com que ela também desejasse se posicionar diferente. Isso foi mais ou menos uns 6 meses, até junho mais ou menos. Uns 6 meses do ano passado, de janeiro até junho. Mona Lisa falou assim, que a linguagem do amor do marido dela é presente e atos de serviço. Presente, não posso, como tá falando dinheiro, né? Não precisa ser só comprado não, Mona Lisa. Isso. Às vezes tem algum presente que é feito, uma cartinha de amor que você faz e deixa lá. É um presente, né? Um almoço especial, assim, um prato que ele mais gosta, é um presente. Então a gente tem que usar nossas artimanhas, assim, pedir sabedoria mesmo ao Senhor. E Ele vai mostrando, vai nos guiando. Calma, pediu bênção. Benção, filho, Deus te abençoe. Deus lhe abençoe. Quando eu ia trabalhar, isso aqui já, tá? Viviane preparava meu almoço, colocava na marmita. Quando eu chegava no trabalho que eu ia almoçar, que eu tirava, aí tinha uma cartinha, um bilhetinho, com palavras de amor, com palavras de carinho. Gente, eu esquecia do almoço, ficava só olhando a cartinha assim, um bilhetinho. Isso pode ser um presente. Não é em relação ao monetário, mas aí você lembrar. Rafael, veja como eu errava. Muitas vezes eu comprava as coisas para Viviane, mas eu dava de todo jeito. Eu não queria dar uma caixinha bonitinha porque eu era escasso. Eu não queria gastar com uma embalagem. E aí eu dava para ela, eu percebia que não tinha valor algum. Mas é porque eu estava fazendo errado. Eu estava comprando, mas não estava embrulhando, não estava colocando uma caixinha. Sabe aquela delicadeza? Então não é o simples fato de você comprar presente, mas é como você faz aquela pessoa se sentir especial. Assim, uma coisa mais estratégica, né? Tipo assim, eu sempre esperei assim, presente Dia das Mães, sei o quê, aquele falar, nananana. Aí às vezes a vida não fazia, então eu me frustrava, sabe? Ou então ele só chegava, eu disse assim pra ele, não chegue mais com essas flores de debaixo do viaduto. Não tem aqueles homens que chegam com aquelas florzinhas do debaixo do viaduto? Então, nesse momento, ele levava uma florzinha. Era bonitinho? Era, mas já chega. Ai, a mulher tava no alto padrão já, gente. Mas tudo Tinha que ser bem. aqueles buquês de R$200. Não era pra tanto. Mas, tipo assim, era como se pra mim já tinha aquela coisa. Toda Dia das Mães ou num momento especial de namorado, ele só ia ali no... Ele só lembrava de mim ali debaixo do viaduto daquela florzinha, mas pra ele não, ele tava tipo fazendo um carinho, uma lembrança, entendeu? Mas é isso. É sobre a filha dela que também faz, e ele não compreende como uma linguagem do amor, né, Mona Lisa? Então conversa, começa a instruir a tua filha A mudar a forma dela a linguagem, fazer, né? exatamente, isso. E aí você vai, como você é a pessoa da sabedoria, você vai criar um elo de amor entre eles, que eles consigam se comunicar sem palavras. Eu sei que a minha filha é tempo de qualidade e presente. Eu sei disso. Então, muitas vezes, quando eu chego, ela chora quase todo dia que eu saio de casa. Papai, não vai, papai. Por quê? Ela gosta de estar próximo a mim. É uma linguagem, a principal linguagem do amor de Sofia é tempo de qualidade, dos dois. Quando o Viviane sai, aí ela começa a chorar também. Então, se eu sei que é isso, eu preciso ter mais tempo de qualidade com ela. E presente, ela gosta de receber presente. Às vezes não é nada, eu compro alguma coisa para Viviane e ela diz, e para mim? E o meu? Então eu tenho que trazer sempre, Dia dos Namorados, agora que passou, eu comprei um presente para Viviane e comprei um presente para ela. Filha, aí eu explico, filha, olha, mamãe é a namorada de papai, nós somos casados, mas Deus vai mandar um namorado para você. Enquanto isso não chega, papai trouxe um presente para você. E ela vai se sentir o quê? Amada. Ela se derrete todo dia, se sente amada por isso. Então, Mona Lisa, descobre uma forma de a sua filha e o esposo se amarem, né, sem precisar falar. A gente aqui em casa tem uma brincadeira desde novinha, Sofia, que é o seguinte, eu digo, filha, eu te amo. Aí ela diz, papai, eu te amo. Eu digo, não, eu te amo mais. E assim a gente vai aumentando os graus de amor, até chegar, não, eu te amo mais do que tudo, o tamanho do planeta, o tamanho da lua, o tamanho do universo, o tamanho de Deus. Isso é natural. A gente se comunica muito em relação às linguagens do amor diariamente. Não é algo que vamos fazer uma vez. Não, é diariamente, é natural. Só que eu e Viviane, a gente não tinha isso. O que a gente não tinha. Só que veja como é importante
o papel dos pais em relação aos filhos. Eu fui um filho, eu e meus irmãos, que nós fomos muito amados. Minha mãe, pelo meu pai. Gente, nós éramos pobres, nós muitas vezes passávamos necessidade, nunca passamos fome, mas necessidade sim, limitações de dinheiro. Mas uma coisa que nunca faltou na minha casa foi amor. Nunca faltou amor. Eles eram pobres financeiramente, mas tinham uma riqueza enorme. Exatamente. De família, de amor, de carinho e tal. Ai, meu Deus, quando eu conheci minha sogra, eu chamo ela de manhã, né? Eu digo que eu conheci o amor de família através da família dela. Meu Deus do céu, você não tem noção. Então, eu postei uma história essa semana, para quem ainda não me acompanha, pode olhar lá. Muitas vezes a gente espera ganhar dinheiro para tornar a família feliz, para fazer coisas com a família, para a família ser feliz. Isso é uma ilusão e você está se iludindo. No meu caso, que a minha família, minha mãe e meu pai não tinham condição financeira, mas nós éramos amados. Não foi a falta de dinheiro, não foi a falta de uma escola particular, não foi a falta de ter um presente, um tênis novo, uma roupa nova, que diminuiu a gente, mas pelo contrário, o amor que nós recebemos da nossa mãe e do nosso pai tornou 4 homens fortes. 4 homens fortes, eu estava dizendo para a Viviane. Interessante que cada um se especializou em uma área e todos são excelentes profissionais. Todos são excelentes profissionais e que o amor que nós recebemos fez toda a diferença. Vocês entendem qual o papel da gente, como é importante, amar. Né? Que não é o dinheiro, minha gente. Que o nosso papel como Espírito Santo, que vai direcionar, que vai acalentar, que vai dar carinho, que vai dar amor. Como é importante na vida dos nossos filhos e da nossa casa. Exato. Essa semana a gente estava em um evento e uma pessoa se apresentou, né? E ele falou isso, que sempre chegava e levava um presente para o filho, sempre levava um presente para o filho. Muitas vezes o filho deixava de lado, porque tudo que o filho queria não era presente, era atenção, era o tempo de qualidade. E ele percebeu, durante o processo, que uma das linguagens do amor do filho era tempo de qualidade. E muitas vezes a gente acha que dar um presente, está fazendo diferença. A gente já escutou isso, não é a primeira vez que você está escutando isso. Então coloque em prática. Tempo de qualidade, serviço para a sua família. Principalmente o homem, ele tem que servir a sua família. Ele tem que servir a esposa, ele tem que servir a sua filha, o seu filho, os seus filhos. E veio uma coisa assim na minha mente agora. A gente fala isso, né? Que o homem tem que servir a família. E a gente também, os dois, né, vida? Dá o nosso melhor. Porque a gente, vou guardar aquela louça para quando chegar uma visita. Vou guardar isso. Não, minha gente. O melhor é para dentro da sua casa. E quem tiver ao seu redor também vai usufruir do melhor. Que a gente tem mania de guardar as coisas para o povo da rua. E não para dentro de casa. Entende? Aí fica de camisa de vereadora, ou pega um pano de prato todo rasgado, sujo. Aí quando chega uma visita, aí bota um limpo, não sei o quê. Não, gente, a gente tem que estar assim, constantemente. O limpo é para dentro de casa, o melhor é para dentro de casa. E a visita que chegar vai receber esse melhor também. A gente eu dou um exemplo muito grande. Se seu filho quebrar um copo, que você, vamos dizer que isso aqui é uma coisa de valor que você tanto ama. Se ele quebrar isso aqui, você vai esculachar seu filho. Mas se o filho de fulano, que é seu vizinho ou do seu melhor amigo, quebrar isso aqui, você vai dizer, não, tá tudo bem, não tem problema não. Então quer dizer, tu foi gentil, foi carinhoso com o filho dos outros. Com o teu filho, que foi um acidente, que ele quebrou aquilo, tu esculachou, gritou, brigou, botou de castigo. Tu entende assim, esse exemplo? Então, é isso, a gente tem que estar dando o nosso melhor, a gente tem que ser compreensivo, tem que ser carinhoso, conversar mais. Eu dizia assim, minha mãe gritava muito, né? Gente, eu não estou falando da minha mãe para esculachar ela não, tá? Hoje eu entendo exemplos. Que é uns exemplos que a gente teve, mas hoje eu entendo que eu sei o que é que ela passou na infância dela, eu sei como foi a criação dela, entende? Então a gente acaba acarretando e trazendo isso. E eu dizia assim, não vou gritar com meus filhos, não vou fazer isso. Quantas vezes eu me peguei gritando com Sofia, sem paciência, sabe? Então hoje eu vejo que o diálogo, me abaixar, conversar com ela, mostrar ela. Minha gente, ela é uma criança de 5 anos, só que ela é muito inteligente. E por ela ser inteligente demais, as pessoas cobram. Até a gente, no meu caso, eu cobrava demais, como se ela soubesse de tudo. Não. Ela quebrou esse copo por um acidente. Se eu fosse gritar, como eu já fiz,
Mas por quê? Não, filha, tá tudo bem, foi um acidente, sabe? Você não fez isso de propósito. Entende a diferença? E aí ela vai se sentir o quê? Acolhida, aconchegada, porque isso aconteceu comigo. Uma vez eu derrubei um prato de arroz em cima da mesa. Eu era pequena e estava lá o meu irmão por parte de pai, que meu pai foi casado, teve uma família primeiro. E eu adorava esse meu irmão, porque ele era muito brincalhão, ele brincava muito comigo e eu estava muito feliz. E eu derrubei um prato de arroz da mesa. Minha gente, vocês não têm noção a cara do meu pai, de desgosto, de desprezo. Ele fazia um negócio assim, sabe? Como isso me retraiu. E aí é isso. Gente, foi um acidente. Não foi nada de propósito. E criança é isso. Criança é feliz, criança é agitada mesmo. Vai, sobe e desce, pula em cima da cama. É criança, é a fase dela. É a gente entender isso também. Porque a gente quer filhos perfeitos, né, vida? Isso. Quer filhos perfeitos sem educar os filhos. E outra, E a gente não é perfeito. Ninguém perfeito. A gente não é perfeito. Uma coisa é, Sofia estava agora, comendo rápido para poder comer a fatia do bolo do pai. Bolo, muito bom. De cenoura. Sabe? E aí, tipo assim, se eu ficar calada e vendo aquilo deixar, aí ela vai continuar fazendo aquilo em casa, fora de casa, entende? Mas se eu chegar, Sofia, não precisa disso. O bolo de papai não vai sair. Coma direito, como eu estou instruindo. Instruir 2 vezes, instruir 3 vezes, mas se chegar ao ponto de ficar muito repetitivo, mas não foi falta de instrução, entende? Mas hoje a gente não tem paciência, sabe? Já vai gritando, já vai botando de castigo, e a criança cresce sem explicação, cresce sem porquê, sabe? E isso até acarreta, né, na vida profissional, pessoal e tal. E tudo isso, gente, vai causar bloqueios na criança. Os adultos hoje têm inúmeros bloqueios. Nós temos inúmeros bloqueios que precisamos ir mudando isso. Mas a forma como a gente trata os nossos filhos, a gente vai causando bloqueios nele. E deixa eu te dizer, muita gente não gosta de ouvir isso, mas é a realidade. Os principais bloqueadores dos filhos emocionais são os pais, os parentes, os pastores ou padres e os professores. Tudo com P de programadores. Então, hoje eu me relaciono com o dinheiro uma forma que eu recebi dos meus pais. Então, eu preciso ressignificar. Hoje eu me relaciono com a esposa uma forma que eu recebi dos meus pais, ou na igreja, ou na escola. Então, essas programações a gente precisa minimizar ao máximo. Então, se você tem essa clareza com os seus filhos, você precisa evitar frustrar você, e não frustrar no sentido ter que dar tudo, não é isso. Mas exemplos como esse, simples, você pode causar um bloqueio de autoimagem, de aceitação. Eu vou querer acertar sempre para o meu pai não brigar comigo. Ou seja, bloqueio de aceitação, timidez, tudo isso são bloqueios que prejudicam. Aí ele vai crescer, não vai conseguir se relacionar no trabalho, não vai conseguir se relacionar com a esposa não vai conseguir se relacionar com o esposo por causa desses bloqueios. Não tem como não bloquear. Não tem como não causar bloqueios. Mas amenizar. Exatamente. Amenizar e você observar o seu filho, a sua filha. O que ele está fazendo e por que ele faz as coisas. Esse negócio de a gente trazer as coisas dos pais, né, das mães, quando a gente tem essa treta com os nossos pais, com a nossa segunda família, a gente acaba imaginando, tipo, eu tinha uma treta com meu pai, então eu dizia, não quero nenhum homem se metendo na minha vida financeira, tal. Eu acabava colocando meu pai na imagem de Wellington e acabava colocando um muro, né, entre o nosso relacionamento. Porque quando ele veio mexer nas minhas finanças, eu disse, não, nada disso. Porque eu dizia, nenhum homem vai se meter nisso, é meu dinheiro, eu trabalhei, sabe? Mas porque eu tava vendo o meu pai no papel homem, o Wellington. E ele não é meu pai, minha gente. Ele é o Wellington, com outros ensinamentos, com outra cabeça, nada a ver. Então a gente traz isso muito, né? Tanto o homem, ele disse que uma das coisas que a gente descobriu depois, não foi? Uma das coisas que ele fez ficar comigo, além da beleza. Claro, ela é linda, é maravilhosa. Eu tenho que estar colocando isso no meu cérebro, tá, gente? Gente, a pessoa não se sente bonita. Olha pra aí como ela é linda. Tá bom. É linda, além da beleza, era
Porque eu sou muito parecida com a mãe dele, com a minha sogra, a minha mãezinha também. De serviços. De serviço, de fazer acontecer, né, vida? É isso. Mas Então, chego nem aos gente... pés, mas tipo assim, eu era muito parecida em relação a ele. Queira ou não, a gente é atraído pelo nosso pai ou pela nossa mãe. A parte boa ou a parte ruim. Se é a parte ruim, a gente vai querer repelir. A parte boa, a gente vai querer estar perto. Tá bom? Então, seja um excelente pai, seja uma excelente mãe, seja um excelente esposo e seja uma excelente esposa. Porque famílias fortes vão criar negócios fortes. Negócios fortes vão criar uma geração forte. Tá bom? Nós temos uma grande responsabilidade em nossas mãos. Você tem. E você foi escolhido para... Eu fui escolhido para estar ao lado dela. Ela foi escolhida para estar ao meu lado. E juntos nós vamos criar ainda mais forte 3 filhos. Só tem um, falta 2. Misericórdia. Vamos criar uma família forte. Vamos criar negócios fortes que irão abençoar outras famílias. Esse é o propósito da família para Deus. E outra, Deus não une pessoas. Deus une propósitos. Então, se você está casado, é porque o teu propósito está relacionado ao propósito do teu companheiro ou da tua companheira. Porque Deus une propósito. Deus não une pessoas. Gente, então a gente entende hoje, né, vida, que como esses papéis, ter clareza sobre isso. Como a gente também se organizar como filha, porque se a gente tiver alguma treta com nossos pais, e isso não é do dia pra noite não, tá, gente? Isso é um processo. Então, de você se entender, se conhecer. Porque aqui em São Paulo tem muito isso, né? Quem você é? Qual é o seu propósito? Quando me perguntava isso, eu não sabia responder. Gente, qual o propósito dela? Qual era a treta que ela tinha? Com os pais. De filha. Então, o meu bloqueio está relacionado ao meu propósito. Qual é o teu propósito, amor? O meu propósito hoje eu vejo que é ativar os filhos e filhas, né? Para que... Ai, meu Deus, agora eu vou fugir da mente. Não, vai lá. Para que outros filhos sejam ativados em relação aos seus pais. Em relação aos pais. Resolver a treta dos pais e poder, assim, resolver a treta com Deus. Porque a gente não tem noção disso. Exatamente. Eu pensava que estava ótima com o Senhor. Mas Deus diz, honre seu pai e sua mãe. E quando você desonra, quando você não liga para ele, quando você não fala com ele, quando vocês maltratam, quando vocês não visitam, quando você tiver algum tipo de treta, quando você tem alguma mágoa, eu tinha muita mágoa no meu coração. E isso era com os dois, tá, gente? Tanto com meu pai como minha mãe. Eu não entendia. E aí, Deus me trouxe essa clareza. Eu liguei pra minha mãe, pedi perdão, chorei, tal. Resolvi a minha treta com meus pais. E isso é um processo. Então, assim, hoje eu ligo mais pra minha mãe. Hoje eu falo, eu te amo. Isso era uma coisa tão difícil de dizer pra minha mãe. Abraçar meu pai, a gente começou a se abraçar tem pouco tempo, abraçar a manhinha, sabe? Falar essas coisas. E como isso é importante. Minha gente... Cauã é um dos filhos. Cauã é. Você é o agregado, Cauã. Pode vir, você sabe disso. E como gente, é libertador. A gente fica carregando pesos sem necessidade, que não é nosso. Entendesse? Quando eu botava essa mágoa, sem entender no meu coração, tal, eu entendi pra que eu tô carregando isso, senão não é meu. Sabe? Entendi a infância da minha mãe, entendi a infância do meu pai, sabe? Por que eles eram assim. E aí trouxe tanta clareza pra gente, não foi, vida? Pra mim. E aí eu não carreguei mais esse peso e deu uma leveza, sabe? Foi muito bom, muito bom. Então, se você tiver alguma coisa com seus pais, alguma treta, gente, resolva. E resolva assim com sabedoria. Não é pegar o telefone agora. Não, vai orar. Pede a Deus o direcionamento. Sabe? Ele vai mostrar, ele vai te dizer. E isso, muitas vezes, te impede de prosperar. Isso é. A bênção já está pronta, gente. A bênção já está pronta. Só que Deus quer que a gente fique preparado. E não é preparado 20%, 30%, não. É preparado 100%. Quando ele achar que o nosso coração está envolvido com as coisas dele, ele vai começar a abrir uma porta aqui, abre uma coisa aqui. Aí tu acha que Deus vai te dar uma coisa, tu, de mal da tua mãe, tu com mágoa no teu coração do teu pai, sabe? Tu com ódio, essas coisas. Não vai, gente. Então, é isso. Para quem não sabe, a gente está no desafio. Hoje é o último dia do desafio de Provérbios. Toma água, amor, tem água aí? E a gente nem leu o provérbio. A gente leu, a gente falou tudo de Provérbios, esposa. Deu um resumão.
Hoje é o último dia do desafio, foram 31 dias seguidos, desde o dia 1º de julho, que a gente está fazendo lives, um dia, um capítulo por dia. E a gente preparou um livro, o nome do livro é Manual da Vida, ok? Manual da Vida vai estar sendo terminado esses próximos dias. Nesse livro você vai ter os mapas mentais de todos os dias. O mapa mental é os principais pontos de todas as lives. Você vai ter todas as lives, estão salvas, estão gravadas. Você vai ter a frase de reflexão do dia. Você vai ter os 3 desafios do dia, que é para você fazer todo dia, para você crescer, para você evoluir. Enfim, a gente vai estar disponibilizando esse material para vocês. Eu vou colocar o link na minha bio, na bio de Viviane também. O link dessa aula de hoje, dessa live de hoje, a gente vai subir no YouTube e vai colocar no Stories da gente. Então, ao longo do dia, para você que perdeu, que não assistiu tudo, quer assistir de novo, quer mandar para alguém, entra nos nossos Stories ao longo do dia que vai estar o link lá. E aí, o link do YouTube. Aí você entra lá no YouTube, compartilha. Quem não é inscrito no canal, se inscreve para que você possa continuar abençoando esse casal abençoado e que a gente possa continuar abençoando você e outras famílias, tá bom? Então, o Manual da Vida vai ser 31 dias de desafio. Você vai ter todo o material para você fazer o seu desafio todos os dias, tá bom? Amor, mensagem final. Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Manda aí a pergunta pra gente. Vamos tirar um print também? Cauã, tira um print aí pra gente, Cauã. Deixa eu ver se Cauã tá aí. Cauã tá indo aí? Deixa eu ver. Cauã tá mais não. Cauã tá. Cauã, tira um print pra gente aí. Vai, sorriso. Enquanto isso, vocês preparam as perguntas também. Quem quiser tirar print, marca eu e Viviane. Tira o print. Marca eu e Viviane, Wellington.lemos1, Viviane.lemos1. Compartilha e Ele não para de falar. É porque eu não gosto de tirar print, não. Vai, Cauã. Sorriso. Tira o print. Pronto. Já foi? Não, dá um minutinho e vai chegar lá. Então, benção. Vai, tira o print aqui. Esse aí. Gente, cadê as perguntas? Tem pergunta? Não tem pergunta? Mandei, ele já mandou já. Calma, já mandou. Não, vai ser diferente. Calma, mandou já o print. Obrigado, tio. Não tem perguntas, então é isso. Considerações finais, meu amor. Gente, eu quero agradecer. Não foi fácil esse desafio, não foi, vida? Não foi fácil. Quero lhe honrar. Não foi fácil. Meu Deus, que vergonha, mas eu vou fazer. Eu quero lhe honrar. Gente, esse homem é... Não sei do que ele é, mas ele é. Ele não é procrastinador. Ele honra o que ele fala. Então, todo dia ele estava aqui. Teve dias difíceis, não foi, vida? Teve. Porque às vezes ia para algum evento, chegava extremamente tarde, aí perdia a hora, mas mesmo assim, Wagner tá aí, Wagner todos os dias esteve aqui com a gente. Deixa eu parar. Fala, Rony. Bom dia. Seja bem-vindo, Rony. E aí teve dia de eu perder o horário, tipo 6h30, acordava 6h40, e aí eu ia lá, abria a live um pouco atrasado, mas 31 dias seguidos a gente esteve aqui e foi muito bom. E hoje fazer esse fechamento desse desafio ainda mais prazeroso. Então, é isso. Eu quero parabenizar, tá? Eu acho que eu não tinha coragem. Ai, que vergonha. Porque você conseguiu. Nós conseguimos. Eu sei, mas eu estou dando os méritos a você. Tá bom, eu estou dando a você. Você Porque às vezes você não percebe, mas todas as minhas lives, ela está aqui nos bastidores. Ela está dizendo, olha, faz assim, vai por aqui, fala isso. Então, entenda, a sua esposa é a sabedoria que Deus colocou ao seu lado. Dê ouvidos a ela. Ah, então eu vou fazer tudo que minha esposa quer? Não. Ela vai te dizer. Você tem que ter o discernimento do que fazer e do que não fazer. Mas escute. Porque é Deus falando através da sua esposa. Ela tem uma visão que nós, homens, não temos. É isso. Eu não quero falar mais porque já falamos demais. Eu vou fechar agora com essa. Mulheres, nossa força não está aqui, ó. E sim aqui, ó. Que vem dali, ó. Do alto. Entenderam? Tá? Então, a gente tem força, mas não é braçal. E vem do alto. Então, não tem força maior do que essa. Então, é isso que ele está falando para fechar. Não é para impor, não é para... Ah, tem que ser assim agora porque eu sou a sabedoria. Não, gente.
É do alto a nossa força. Então, quando Ele mandar, Ele sabe de todas as coisas. Amém? Amém, gente? E é isso. Isso? Então tá bom. O link do desafio vai ficar na minha bio, na de Viviane, e a gente vai colocar também o link da live de hoje no Stories. Então, entra lá. Se você quiser fazer o desafio de novo, ou você não fez, quer fazer, quer prosperar, quer transformar muita coisa na tua vida, faz esse desafio. Vai ser muito bom para você, tá? Se alguém quiser conversar, compartilhar algo, chama a Viviane, me chama no direct. A gente vai estar sempre disponível para ouvir você. Se a gente não tiver uma palavra pronta para você, mas a gente vai te ouvir. E a gente vai pedir a Deus que te dê o direcionamento. Tá bom? Acho que é isso. Beijo, obrigado por vocês estarem aqui, tornando as nossas manhãs melhores, mais belas durante todo esse tempo. E fica ligado que muita coisa vai começar a mudar. A Viviane vai começar a fazer lives e eu vou estar com ela. Principalmente nesse início, a gente vai fazer lives juntos no perfil dela, não mais no meu, no perfil dela. E eu vou estar sempre apoiando para ela ganhar confiança ainda mais e começar a fluir sozinho. Mona Lisa, não pede desculpa. É isso, a gente tá aqui não pra pede isso. desculpa. Mona Lisa não é sobre nós, é sobre Ele. Então, quando Ele manda, a gente tem que obedecer. Exatamente. Tá bom? E muita coisa que Viviane falou aqui hoje foi bem corrido, ela vai começar a falar no perfil dela. Então, se você não segue ela, entra lá no perfil, segue ela, porque ela vai começar a fazer, vai começar a transbordar. Isso faz parte desse chamado maravilhoso e lindo que ela tem, de ativar filhos e filhas em relação aos seus pais. Bom? Beijo no teu coração, amo vocês, te amo também. Coisa linda. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Bom domingo.